Então, Sim, sim. vamos lá. Como eu falei para vocês antes, gente, isso aqui é um anel condutor, desculpa, não condutor, de raio R que tem uma densidade linear de carga lambda e gira com uma velocidade angular ômega, tá? Em torno do eixo perpendicular ao seu plano. Passando pelo centro, beleza. Aqui então tem a figura, tá? E você tem que eita, espera que isso aqui é preto. As cargas, elas estão assim, ó. É isso que está acontecendo com as cargas. As cargas estão se movimentando em torno disso, ou seja, gerando uma corrente, tá? Então, aí ele pede no item A, calcule a corrente elétrica associada a esse anel. Lembrando-se que a carga em movimento produz uma corrente elétrica. Então, isso era só, como eu falei para vocês antes, relacionar, né, lambda com a corrente. Eu sei que lambda é dq sobre dl, e eu sei que a corrente é dq sobre dt. Se você pegar e substituir isso aqui, o que acontece? Fica, jogando esse cara aqui para cima, fica lambda dl sobre dt. Agora vem o erro que tu cometeu, Mikael. Qual que é o dl desse cara aqui? É verdade. É R de teta, né? Eu R de esqueci disso. θ. Tem que lembrar disso, gente. O que eu ensinei para vocês lá na P1 não é para você, né? Ah, acabou P1, ignora, não. Vocês sabem fazer tabuada até hoje, não sabe? Quando é que vocês aprenderam a tabuada? Não foi lá na primeira série do ensino fundamental? Então, isso aqui, gente, vocês vão levar para o ensino fundamental de vocês na faculdade, é o ciclo básico. Vocês vão levar isso aqui, gente, para o resto do final do seu curso, tá? Isso aqui é cálculo básico, é como se fosse a tabuada do ensino fundamental. Esse negócio de DL, DL sendo dx, dy sendo dz, r de θ, todas as coisas que você aprende de cálculo B, cálculo 2 ou cálculo B, gente, isso aqui é base da base da base, tá? Se você está trabalhando, se você está com deslocamento angular, você está trabalhando em coordenadas cilíndricas, esse DL aqui é o quê? É o raio de θ. Vocês sabem de cabeça, eu falei um milhão de vocês. Já falei isso aqui para vocês um milhão de vezes. Então, o que você vai ter? Que a corrente ela é lambda R de θ sobre dt. Agora vem o erro que você cometeu, o Mikael. Você chamou isso aqui, ó, de ômega. Tá errado. O que é ômega por definição? É a velocidade o quê? Velocidade angular. Velocidade angular. Quando você fizer isso aqui, você está pegando o comprimento de por dentro, você está achando a velocidade linear. Tá? Verdade, verdade, professor. Lembra que dx, tudo bem que esse dl, óbvio, gente, que eu estou falando, supondo que esse dl seja dx, né? Se eu fizesse isso aqui, o que é dx sobre dt? Isso aqui é velocidade linear. Então, você tem que dar um jeito de fazer aparecer aqui, tá? O ômega, ou o d ômega, ou, desculpa, o θ, ou d θ, né? Que é no nosso caso, porque é dl, porque isso aqui vira o quê? Isso aqui é análogo ao dx sobre dt. Só que o dx sobre dt, o x é linear, né? A gente está falando de coordenadas cartesianas. Então, isso aqui é linear. Isso aqui está na velocidade o quê? Linear. Só que o x é o deslocamento linear. O θ é o deslocamento angular. Então, o que é o deslocamento angular pelo deslocamento do tempo? Desculpa, pelo ΔT. É a velocidade angular. E aí você fica com essa expressão. O I, na verdade, então, é lambda R ômega. Beleza, gente? Todo mundo entendeu esse item A? Foi. Valeu, professor. Podem falar aí no chat também, por favor. Eu preciso da resposta de vocês para dar continuidade. Foi? Beleza. Vamos então agora para o item B. Aplica-se um campo magnético uniforme, fazendo um ângulo de π sobre 2 com o eixo de rotação do anel. Aqui, se vocês forem uma pessoa como eu, né? Gente, quando eu estou lendo uma coisa, se eu só passo para a próxima linha se a primeira linha fizer totalmente sentido. Porque senão minha cabeça já fica bugada na hora de resolver, e aí começa a dar várias travadas, e aí fica um negócio mais zoado, tá? E aí,
Vê se vocês conseguem entender isso aqui. Aplica-se o campo magnético uniforme fazendo um ângulo de π sobre 2 com o eixo de rotação do anel. Vamos ver se faz sentido esse enunciado? Olha onde é que está o campo magnético. O campo magnético está aqui. O anel está aqui. Está fazendo sentido esse enunciado ou você não conseguiu interpretar direito? O que vocês acham? Hein, gente? Vou de novo no enunciado. Aplica-se um campo magnético uniforme fazendo um ângulo de π sobre 2 com o eixo de rotação do anel. Vê se faz sentido isso aqui. Vê se esse enunciado está fazendo sentido ou não. Porque divide o anel em 2, né? Não. 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 Eu quero saber se o campo magnético realmente está a 90 graus com o eixo de rotação do anel. Tá ou não tá, gente? O que vocês acham? Ou vocês não têm ideia nem do que eu estou falando, não sabem nem o que é π sobre 2. O campo magnético está no eixo X, gente. O campo magnético está fazendo 90 graus com o eixo de rotação do anel? Hein, galera? Respondam alguma coisa. Pelo menos estou falando, não se tem ideia do que você está falando. Mas respondam. Pode ser pelo chat também. Você pode repetir, por favor? Vou de novo, prestem atenção. Isso aqui, gente, eu estou falando justamente porque isso aqui tem um pouco a ver com torque, tá? Por isso que eu já estou enchendo o saco nisso. Aplica-se um campo magnético uniforme, B, fazendo um ângulo de π sobre 2 com o eixo de rotação do anel. Quero saber se o campo magnético realmente está fazendo π sobre 2 com o eixo de rotação. Aqui tá o campo magnético, apontando para X. O campo magnético está fazendo 90 graus com o eixo de rotação do anel ou não? Isso, eu estou meio confuso. Não sei nem o que Não, responder. mas tudo bem. Então, beleza. Então, responda pelo menos, professor. Ricardo, estou confuso, não estou conseguindo entender essa primeira parte do enunciado. É isso que eu quero ouvir de vocês. Mas vocês precisam me responder isso. Ficar calado não quer dizer porra nenhuma. Eu preciso que vocês falem para mim. Ricardo, não estou conseguindo visualizar e entender esse enunciado. Ninguém conseguiu entender esse enunciado. É isso que eu quero saber. Alguém conseguiu entender esse enunciado? Para alguém, esse enunciado fez sentido? Acho que não. Quem não respondeu, então quer dizer que não fez sentido. Não é? Então vamos tentar entender esse enunciado. Gente, isso é importante, tá? Vocês saberem isso. Qual é o conceito, gente, de eixo de rotação? Tem que saber o que é eixo de rotação, entendeu? Essa é a sacada. Vamos supor que você está na gangorra. Putz, meu professor está me ligando agora por Skype, olha. Espera aí, rapidinho, gente. Deixa eu só falar para ele que eu estou dando aula, rapidinho. Um segundo. Caralho, peraí. Desculpa, gente. Pronto. Eu enchi o saco dele aqui com umas perguntas aqui sobre essa questão aqui que vocês estão vendo. Essa porra aqui. Aí tem uma parada que eu não entendi, mas falei que depois eu ligo para ele. Enfim. Gente, o que é eixo de rotação? Vamos supor que você está aqui na gangorra. Tu está aqui e teu amigo está aqui. Vamos supor que você... Eu vou ter uma reunião e te aviso quando acabar, tá? Ai, gente chata, cala a boca. Tá. Ai, meu querido. Porra. Tem que lembrar de todas essas merdas aqui quando vou dar aula. Gente, vamos supor que você está com esse eixo aqui, ó. Y, X e Z saindo. Essa gangorra, ela está girando em torno de que eixo? Em torno Eixo de Y, que? não? Y. Não é não, gente. Ela não está girando em torno do eixo Y. Esse conceito é muito importante, gente, porque esse conceito está envolvido em torque.
Esse conceito envolve torque. Ah, tá. Eixo Z, professor. Tá no eixo Z, gente. Tem que lembrar disso. Se você fizer o produto vetorial aqui, daquela questão lá da P1, da primeira lista, vocês vão ver que o momento, quando eu faço o momento, vai dar alguma coisa Z, não é isso? O momento, né? Torque. O torque, eu explico isso até na... Gente, assistam lá no YouTube essa parte de novo de rotação, porque é muito importante. Gente, quando eu falo que o momento está apontando para Z, momento não é rotação, até falo que tem o significado físico. Momento torque indica rotação. Então, no momento que eu falo que o torque está apontando no eixo na direção Z, isso, em outras palavras, eu estou falando que a minha rotação está em torno do eixo Z. É o que acontece aqui, gente. Olha aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ó, deixa eu pegar aqui uma... Melhor. Olha aqui. Vou pegar meu bastão da PUC, que daqui a pouco vai ser de vocês também. Tá vendo aqui? Ó, se eu pegar isso aqui é meu eixo Z. Esse cano aqui é o eixo Z, que tá voltando para mim. Se eu pegar essa gangorra aqui, ó, e fizer assim, ele tá rodando. Isso aqui teria que ser mais fino, né? Tem que ser assim, na verdade. Ó, fino. Se eu deixar isso aqui é a gangorra. Isso aqui é onde é que a gangorra está sendo apoiada. Se isso aqui, ó, fizer isso, tá rodando em torno de que eixo, gente? Isso aqui, ó, tá fazendo assim, né? Isso aqui tá rodando em torno de que eixo? Em torno do eixo Y? Não. Do eixo Z. Isso aqui é em torno do eixo Z, que é em torno de onde está apontando a caneta. Então, galera, o que eu quero dizer com isso aqui até hoje está vazio. Isso aqui é a maior fake news que existe lá na formatura, que um dia vocês vão chegar também. Eu estou querendo falar para vocês, gente, em outras palavras. Estou querendo dizer, gente, que o eixo de rotação aqui, aonde é que... Me falem, olha só, a carga está aqui, não é? A carga não está aqui? Ela está rodando em torno de que eixo, gente, a carga? Eixo Y. Está rodando em torno do eixo Y. Então, o eixo de rotação da carga é o eixo Y. Ela está rodando em torno desse eixo, tá vendo? Então, faz sentido agora o enunciado? Faz. Porque ele está falando, olha o que o enunciado está falando. Aplica-se um campo magnético uniforme B, fazendo um ângulo de π/2 com o eixo de rotação do anel. O eixo de rotação, o que muita gente pensa e não entende, que como o anel está no plano XZ, aí a pessoa pensa que o eixo de rotação, né, é o plano, é onde está o anel. Então é isso que muita gente acaba pensando, né, que como o anel está aqui, o eixo de rotação é exatamente esse plano. Não é isso, tá, gente? Por isso que para muita gente não faz sentido esse enunciado. Porque, porra, se o campo magnético está no eixo X e meu anel está no plano XZ, como é que está 90 graus? Né? É isso que entra muito na cabeça de vocês, essa dúvida. Tá? Então, por isso que nessa questão eu sempre falo sobre isso. Toma muito cuidado, tá? O eixo de rotação é sempre em torno do que ele está rodando. Ele está rodando em torno do eixo Y. O campo magnético está no eixo Z. Então, realmente está fazendo 90 graus. Conseguiram visualizar isso agora, galera? Gente, é assim que vocês estudam, entendeu? Vocês têm que passar pelos enunciados, interpretando e sabendo o que está acontecendo e visualizando. Porque se você não visualiza, tu vai ignorar totalmente essa parte aqui. E se essa parte for importante, cara? E você não entender, não conseguir visualizar, não vai sair raciocínio. O raciocínio só aparece, gente, se você tiver visualização, senão não tem como. Tá? Então, vamos lá. Aí, continuando, então, já passamos por esse problema. Desenhe qualitativamente sobre o anel a direção e o sentido da força magnética sofrida pelo anel nos pontos A, B e C. Então, vou dar um zoom aqui. Ó, o ponto A está aqui, o ponto C está aqui e o ponto B está aqui. Isso aqui talvez fique até mais claro na aula de lei de Ampère agora, mas eu acho que dá para sair. Gente, a corrente, ela está rodando assim, a corrente, tá? A corrente, ela está rodando assim. Só que se eu pensar ponto a ponto, ela está apontando numa direção exata.
Se você pensar ponto a ponto, tá? Uma direção exata que eu digo eu estou decompondo o eixo θ em coordenadas cartesianas. É isso que eu estou falando. Por exemplo, exatamente quando a corrente passa aqui pelo ponto C, para onde que a corrente está apontando? Tá para X, né? Tá tangente. Isso, lembre-se disso também. Boa, lembre-se, gente, que a corrente ela é sempre tangente à curva, né? Então, quando ela estiver passando aqui pelo eixo, pelo X, ou pelo C, ó, a corrente está fazendo isso. Quando a corrente passa por aqui, ó, ela está exatamente aonde aqui? A corrente está exatamente apontando para o eixo X. Conseguiram visualizar, galera? Essa parte aqui também? Sim. É importante, tá? Isso aqui vai ficar talvez mais claro para vocês na aula de lei de Ampère. Na aula de Ampère a gente vê isso aqui bastante, que é a aula da quinta-feira. Isso aqui é a corrente no ponto C. Só estou pensando na corrente ainda. E no ponto B aqui, para onde que vai estar a corrente, gente? Vai estar para menos Z. Para menos Z, perfeito. A corrente continua andando aqui, continua andando aqui. Quando ela chega aqui, gente, ela vai estar assim, ó. Só que isso aqui não está para cima, não, tá? Deixa eu desenhar isso aqui melhor para vocês visualizarem. Ó, o eixo Z está aqui, né? Esse aqui é o eixo Z. Eles botaram um eixo aqui horrível. Tipo, a visualização dessa figura. Aí, gente, o que está acontecendo é isso aqui, ó. Vou projetar isso aqui, ó. Ó. Tem isso aqui. Cadê o X? Aqui. Ó, isso aqui, ó. É esse plano aqui, tá? Está nesse plano aqui, tem que ter um pouco de visão 3D. Aí, isso aqui, gente, está apontando assim, ó. Vocês conseguem visualizar isso aqui direito? Porque para mim está muito ruim visualizar. Você consegue visualizar que isso aqui está para dentro do plano? Está para dentro da tela? Ou vocês acham que isso aqui está para Y? Isso aqui está para dentro, tá, gente? Isso aqui está para dentro do plano. Você tem que dar uma inclinadinha nisso aqui. Se ficar ruim, vocês falam, tá? Que daí eu refaço, não tem problema. Eu sei que isso aqui está ruim. Tá? Eu não gosto. Esse eixo aqui, a angulação do eixo que eles botaram está muito ruim aqui. Isso aqui está para dentro, gente. Então, a corrente aqui, ela está para cá, né? Para menos Z. Aqui ela está para X. E aqui no ponto A, gente? Vai estar para onde? Tá para Z, né? Está para Z positivo. Ó. Aqui fica um pouco mais fácil. Aqui, ó. A corrente vai estar para cá. Aqui ficou mais fácil. A corrente vai estar exatamente para cá. Para Z positivo. Aqui talvez se eu fizesse assim e assim ficaria melhor. Mas enfim. Então, gente, a corrente tem nesses 3 pontos. Ele pede a força magnética nesses 3 pontos. Vocês têm que lembrar que a fórmula da força magnética, qual que é? É F mag, é o IL, produto vetorial com o campo magnético externo a ela. Pergunta que eu vou fazer agora. Vamos ver como é que vocês estão de conceitos. Essa corrente que está girando aqui, ela cria campo magnético, gente? Cria, né? Cria, né, gente? Óbvio. Corrente cria campo magnético. Se tem corrente, tem campo magnético criado por ela. É esse B aqui? Ou esse B é um B que eles botaram na questão? O que vocês acham? O campo magnético feito por essa corrente aqui girando, é esse campo aqui? Ou esse campo ou esse anel está imerso nessa região de campo? Perfeito, cara. Não é. Tá? E até fala no enunciado que ele chegou, botou, considere agora que existe um campo magnético uniforme nessa região. De onde que veio esse campo magnético, gente? Não sei. Mas eu sei que com certeza não vai ser criado por essa corrente. Esse campo magnético aqui é o campo magnético feito aleatório. Ele botou ali. O que vai acontecer, gente? Se corrente cria campo magnético, o que vai acontecer com essa corrente aqui? Ela vai sentir esse campo magnético que é externo a ela? Vai. Vai. Qual vai ser o resultado quando isso acontecer? Vai aparecer uma força.
vai aparecer uma força. Ele quer que você calcule somente, nem para você calcular, tá? Até porque aqui a força é variável. Ele só pede para você descobrir, aqui você teria que fazer integral, tá? Mas ele só pede aqui para você descobrir o sentido e a direção da força nesses 3 lugares. Só isso. Então, a única coisa que você vai ter que fazer aqui, gente, é o produto vetorial. A única coisa que você tem que fazer é isso. O produto vetorial desses caras. E aí, como é que você faz o produto vetorial? Vamos aqui para o C. Quanto que dá o C aqui, gente? Lembre-se que aqui... zero. C dá 0. Perfeito. Lembre-se que a corrente não é o vetor. O vetor é o vetor L. Mas eu já falei para vocês 400 vezes que o vetor L tem o mesmo sentido e direção que a corrente. Então, se a corrente está apontando para X, o que vai acontecer com isso aqui? Vai dar I, o L vai ser um comprimento, que caguei, tá? Vai ser alguma coisa. Vai estar apontando para X, isso com certeza. Né? Na verdade, isso aqui vai ser um DL, porque, como eu falei para vocês, ele é um diferencial, né? A força magnética aqui, ela é variável, mas não importa, vai aportar o produto vetorial. Produto vetorial com esse campo, que eu vou chamar de B0, que também está apontando para X. Quanto que dá o produto vetorial, gente, de X com X? É 0. É 0, né? Já falei isso para vocês também. E aí, você consegue resolver o C. Todo mundo conseguiu enxergar, gente, isso aqui? Sim. Sim, sim. Foi? E no ponto B, gente? Para onde vai estar apontando o vetor L? No ponto B aqui, para onde vai estar apontando o vetor L? Ou o vetor DL? Menos V. Para menos Z. Lembre-se que é o mesmo sentido da corrente. Então, o que vai acontecer com o produto vetorial? Vai ficar I, DL, menos Z, produto vetorial com B, apontando para X. Ele não está se importando com o módulo, gente. Ele só quer saber o resultado do produto vetorial. Para onde que vai dar esse produto vetorial de menos Z com X? Faz a regra da mão direita aí. Menos Y. Menos Y. Vamos ver. Menos Z está para baixo, né? Deixa eu menos Z está para dentro. X está para cá. Menos Y. Então, a força magnética aqui vai dar para onde? Força magnética está para cá. Vamos ver se vocês estão... Aqui 90 graus. Ó. Vamos ver se vocês estão safo. Qual é a única diferença? Já comentei com vocês isso na questão anterior. Qual é a única diferença desse ponto para esse ponto aqui? O sentido da corrente, né? O sentido da corrente. Então, vai ficar quanto o sentido da corrente aqui? Positivo. Z positivo. Vai ficar Z positivo. Quando você muda o sinal de um dos caras do produto vetorial, o que acontece com o resultado? Só inverter o sentido. Só inverter. Então, a força magnética está para cima. Esse tipo de visualização, gente, vocês têm que ter. Isso nada mais é do que produto vetorial, tá? Esse caso aqui, eu simplesmente mudei de menos Z para Z positivo, porque a tua corrente está para Z, então o teu DL está para Z também. Então, fica o produto vetorial disso com isso aqui apontando para X. Se menos Z com X dá menos Y, obviamente que se eu trocar o sinal de um deles, né? Aqui nesse caso eu troquei do menos Z foi para Z, obviamente que esse resultado vai mudar de sinal também, então vai ser para Y. Então, nem preciso fazer muito drama, não, tá? Olha para isso aqui tudo, já desenho. Foi exatamente o que eu fiz para vocês na anterior, né? Essa questão aqui, ó. Essa questão. O campo magnético apontava tanto desse lado aqui, como desse lado aqui. O campo magnético apontava na mesma direção, no mesmo sentido. Mas a corrente mudou de sentido. Do lado direito está para baixo, do lado esquerdo está para cima. O que vai acontecer quando você achar o resultado? Vai ser um diferente do outro. O sentido vai mudar, mas a direção vai se manter. Beleza, galera? Foi. Beleza. Foi? Então, apaguei também. Agora vem a questão mais legal, a questão de torque. Calcule o vetor torque, módulo, sentido e direção que o campo magnético realiza sobre o anel. O torque, gente, não sei se vocês já estudaram ou não, mas o torque ele é dado pelo produto vetorial do momento magnético com o campo magnético externo.
O momento magnético, gente, ele é dado por o vetor μ. Deixa eu puxar um pouco para o lado aqui. Ó, o vetor μ, ele é dado por N I vezes A vetorial. É um vetor, então você tem que achar o sentido da direção. O N, gente, é o número de espiras, que nesse caso aqui eu só tenho uma, então esse caso aqui o N vai ser 1. Gente, se ficar muito confuso é porque vocês não assistiram a aula, tá? Vocês deveriam ter assistido pelo menos alguma coisinha. O I é a corrente que passa por aqui, e o A é o vetor área. Esse vetor área, gente, ele tem um módulo, que é a área desse próprio cara aqui, né? A área desse cara é fácil, que é πr². Essa é a área dele. Só que ele tem um vetor aqui, gente. Tá? Tem um vetor aqui. Você não pode só escrever πr². Você tem que descobrir também o sentido e a direção desse vetor área. E aí é uma coisa que eu falo várias vezes na aula de torque. Como é que você acha, e vocês se confundem muito, como é que vocês acham o sentido e a direção do vetor área? Aí vem a frase, o sentido e a direção do vetor área tem o mesmo sentido, desculpa, a área tem o mesmo sentido e direção que o vetor campo magnético criado pela espira. Vamos de novo, o vetor área tem o mesmo sentido e direção que o vetor campo magnético criado pela espira no seu centro. Vamos de novo. O vetor área tem o mesmo sentido e direção que o vetor campo magnético criado pela espira em seu centro. Vamos ver agora para onde que está apontando. Vou deixar isso aqui bem perdido aqui, tá? Olha a tua espira aqui, gente. Deixa eu ver se dá o zoom aqui. Olha a tua espira aqui. Cuidado, gente. A frase é bem clara. Não é o campo magnético externo. Até porque se o vetor μ tivesse o mesmo sentido e direção que o vetor do campo magnético externo, quanto que daria esse produto vetorial? Daria 0, né? Daria 0. Então, porra, não faz sentido nenhum você confundir os campos magnéticos, tá? Esse A é o vetor campo magnético criado pela espira em seu centro. Vamos ver como é que a gente acha isso? A gente acha através da lei de Biot-Savart, né? Lá do dB. Como é que é o dB? É μ0. Você tem uma constante aqui, que eu vou cagar para constante, só estou preocupado com o sentido e direção. É uma constante dl, produto vetorial com R, chapéu. É isso aqui, dividido por R². Eu estou interessado nesse produto vetorial, porque esse produto vetorial que vai me dar o sentido e a direção do campo magnético, feito pela espira. Aí eu pergunto para vocês, gente. Até falei também na aula de campo magnético. Como é que você vai fazer esse produto vetorial? Você tem que fazer a regra da mão direita. Então, você pega um ponto qualquer, por exemplo, esse ponto aqui. Deixa eu ver alguém falar alguma coisa. Para onde está o campo magnético? O DL. O DL, já falei para vocês, ele obedece ao sentido da corrente. A corrente está tangencial à curva. A corrente está assim. Então, esse aqui é o meu vetor DL. É até um dos primeiros passos que eu falo para vocês resolverem, né? Esse é o vetor DL. Onde é que está esse R? Só lembrar da frase. É o mesmo sentido e direção que o campo magnético criado pela espira, aonde? No centro dela. Então, meu ponto de observação, gente, ele está aqui. Esse é o meu ponto de observação. Então, para onde vai estar apontando meu vetor R? Meu vetor R vai estar apontando aqui para o centro. É isso que está acontecendo. Esse é meu vetor R. Aí, só você fazer o produto vetorial. Regra da mão direita. Espera aí que não dá para vocês verem. Olha aqui. A corrente está assim. Vocês precisam pôr, tá, gente, a mão junto comigo. Lembre-se, eu estou espelhado para vocês, tá? A corrente está assim. Então, vocês botam... Vocês estão vendo a figura, né? Aí na tela de vocês. Então, vocês pegam com a mão, os 4 dedos, que é o primeiro vetor do produto vetorial, e olha para a tua tela e bota na mesma direção.
bota a tua mão na tua tela, para ficar igualzinho o que eu estou fazendo. Então, ó, os 4 dedos vai estar apontando assim, na tua tela, para dentro da tela, e a palma da mão, que é o segundo vetor, vai estar apontando para o centro. É isso que está acontecendo. Ó. Tá exatamente assim. Para onde vai estar apontando o dedão? O dedão está apontando para cima. O dedão apontando para cima, eu sei que o campo magnético, então, criado por essa espira aqui no centro, vai estar para cá. Esse é o dB. Se eu fizer a integral aqui, se eu pegar vários outros pontos, você vai ver que todos os dBs, todos os campinhos magnéticos vão apontar para Y. Então, o campo magnético mesmo, quando você fizer a integral, vai apontar para Y chapéu. Quando você descobre o campo magnético criado pela espira em seu centro, você acaba de descobrir também o vetor área, o sentido da direção do vetor área. Gente, se ficou meio assim, eu estou andando rápido, porque estou andando um pouquinho rápido, porque eu também não posso perder tempo reexplicando o torque, tudo. Isso está em vídeo para vocês, tá? Então, é assim que a gente calcula isso aqui. Então, com isso, a gente descobre o Mi, né? O Mi, ele vai ser N é 1, I é o próprio I, πr ao quadrado, apontando para Y chapéu. Produto vetorial... Ricardo, Oi. o N é o que mesmo que você falou? N é o número de espiras ou o número de voltas da bobina. Mas nesse tá caso, bom. eu só tenho uma espira, entendeu? Entendi, obrigada. Na última questão dessa lista, tem uma questão de bobina. E ele pede o torque também. Aí você tem que botar esse N. Tá? Deixa eu apagar aqui. Isso tem explicado na minha aula, tá, o Bárbara? Acho que foi o Bárbara que falou, não sei. Isso tem explicado na minha aula, tá? Na minha aula de torque. Não precisa se preocupar. Isso tudo está explicado passo a passo direitinho para vocês. E esse campo magnético aqui, gente, vale B, quem não fala o valor, que está apontando para X. Para onde que vai dar o torque? O módulo vai ser, você repete tudo, né? I μr ao quadrado vezes B. Quanto que dá Y com X, gente? Dá menos Z. Menos Z. Ou seja, vamos ver como é que vocês estão de torque. Esse aqui, gente, vamos tentar visualizar. Como eu falei para vocês, gente, a maior crítica que eu tenho com o pessoal na pós-graduação é que eles têm uma dificuldade imensa em passar para a gente o visual. Então, tipo, eu aprendo isso, a dificuldade mesmo que eles têm, e tento passar para vocês o mais visual possível, tá? Para facilitar a gente, essa é um monte de gente aqui da aula, bizarro. Daí, gente, eu tento passar isso aqui da forma melhor para vocês visualizarem. Esse torque aqui, gente, o que ele está me falando? Que o torque está apontando para menos Z. Como é que isso aqui está rodando? Quando eu aplico esse campo magnético, ele vai fazer uma força magnética. Como é que isso aqui está rodando, gente? Como é que o anel vai rodar? Isso aqui é o torque sobre o anel, tá? Uma coisa é as cargas rodarem em torno do eixo Y. Outra coisa é esse torque que eu calculei. Esse torque que eu calculei aqui, gente, é o torque sobre o anel. Então, é a rotação do anel. Esse anel, o torque está falando que ele está para menos Z. Aí eu pergunto para vocês, primeiro, qual é a direção de rotação? Rapidinho, posso apagar tudo isso aqui para ficar mais limpo a tela? Pode. Posso? Olha aqui. O Z está aqui. O torque que a gente achou dava menos Z. Qual é a direção? Agora, É Z. Direção é Z. Direção é Z. Então, daqui a pouco... Agora a gente vai interpretar esse sinal de menos, gente. Visualizar o que significa esse sinal de menos no torque. Tá? Eu até falo naquela questão lá de Bomet da primeira lista, que eu vou explicar isso aqui para vocês depois do torque, se a gente visualizar isso aqui um pouco melhor. Gente, o que significa rodar em torno do eixo Z? Que ou esse anel está fazendo assim, ou ele está fazendo assim. Ou ele está girando... Deixa eu ver aqui. Ou esse anel... Aqui, ó. Está aqui o eixo Z. Ou o meu celular está aqui. Ou esse anel está rodando assim, né?
ou esse anel está rodando do outro sentido, assim. Aí eu pergunto, esse anel ele está girando, gente, assim? Ou esse anel ele está girando assim? A direção vocês já acertaram. O sinal que vem do sentido. O sentido é horário ou anti-horário? O que vocês acham? Eu acho que é horário. O que o resto acha aí, gente? Vamos lá, vamos tentar entender isso aqui, visualizar isso, aprender de uma vez por todas. O que o sinal de menos quer dizer? Será que o sinal de menos é sempre... Será que o sinal de menos é sempre horário? Vocês nunca pararam para pensar nisso, né? Vocês nunca pararam para aprender isso aqui de uma maneira certa, né? Isso é foda. Será que menos é sempre sentido horário, gente? Ou menos pode ser sentido anti-horário também? Tipo, eu acho que não é sempre. Eu falei horário porque eu pensei na força. Tipo, não faria sentido eu aplicar uma força para cima e ele Não, fazer tá, beleza. eu Você foi girar no pela sentido força. anti-horário. Não, você foi pela força. Esquece a força. Eu quero só ver se vocês conseguem interpretar, fazer a matemática virar uma coisa visual. Isso que eu quero de vocês. A matemática, você escreve a matemática e a matemática vocês têm que fazer casar a matemática com o visual. O Z vocês já entenderam, que é a rotação. O eixo de rotação é Z. Agora o sinal. O que significa esse sinal? Você falou sentido horário. Quero saber se é sempre sentido horário. O sinal de menos é sempre sentido horário ou depende? Eu não sei, sinceramente. Tudo bem. Não tem problema. Acho que ninguém sabe, né? Acho que ninguém sabe isso aqui. Alguém sabe? Não, vamos aprender então, gente. Exatamente a regra da mão direita. Olha aqui. Sabe aquela. Qual é a regra da mão direita que vocês aprendem? Vocês aprendem a regra do tapa ou vocês fazem assim? Vocês não fazem assim na regra da mão direita? Vocês não fazem esse movimento com a regra da mão direita? Vocês não fazem tipo, tá, e faz assim? Não é assim que vocês Aham. fazem? Vocês não fecham a mão? Vocês já nunca pararam para se perguntar o porquê que é esse fechamento de mão, não? Ou o nego faz porque é toque? Esse fechamento de mão, gente, é exatamente o sentido de rotação do torque positivo. Então, olha aqui. Olha o eixo y, x e y. O x está para cá, o y está para cima, o meu dedão está para z positivo, não está? Quando eu fizer isso, o que eu estou falando? Eu estou falando que o sentido anti-horário é o que está fazendo o meu dedão ir para quê? Para z positivo. Tá vendo? Ó, x para a direita, palma da mão para y e isso aqui que vocês fazem, gente, é a rotação. Vocês estão querendo me dizer que quando eu rodo minha mão no sentido anti-horário, para vocês está sentido horário porque eu tô espelhado, tá? Mas se vocês fizerem a mesma coisa, vocês vão ver. Estou girando no sentido anti-horário, ó. Minha mão está girando no sentido anti-horário. E sentido anti-horário está fazendo meu dedão apontar para que sentido do Z? Para o Z positivo. Então, olha aqui, ó. Isso quer dizer que o Z positivo, a rotação no sentido anti-horário tem a ver com o Z positivo. Como é que o Z fica negativo? Se você fizer assim, o Z é negativo, roda. Olha a rotação aqui que você está fazendo. A rotação não é sentido horário? Rotação sentido horário, o meu dedão está para dentro. E dedão para dentro é o quê? Z negativo. Então, por isso que explica, gente, a rotação, tá? Esse sentido da rotação. Por isso que eu perguntei depois, será que é sempre negativo o horário? Depende. Se eu mudar o eixo, olha a merda, se eu mudar o eixo e botar o Z positivo para dentro, como é que eu posso pôr o Z positivo para dentro? Eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Olha aqui. Se eu puser o X para cá e o Y para cima, o Z está para onde? Você fazer regra da mão direita, né? X está para cá, X está para cá, Y está para cima, o Z está para onde? Está entrando. Então, o Z agora, gente, meu eixo está assim, ó. Meu eixo está assim. Agora eu te pergunto, o sentido horário agora vai ser positivo ou negativo? O sentido horário. Roda a tua mão que você vai ver. O sentido horário agora, gente, vai ser Z positivo ou Z negativo? Vai ser negativo, sentido horário. Não. Não dá não. Olha aqui. Você bota o dedão para dentro,
Isso não é Z Pra dentro. positivo? Isso não é Z Não, é Z, positivo? é Z negativo, não? Não, pô, Pra mudei dentro. aqui, ó. Tô com isso aqui, ó. Ele desculpa, desenhou, desculpa. ele mudou. Tá com esse Desculpa. eixo. Então, ó, se eu botar se eu botar o dedão para dentro, tô em Z positivo. Sim, Quando eu sim. rotaciono, é sentido horário. Então, gente, esse sinal depende do eixo de rotação, depende do eixo de Beleza, referência. Entendeu? Eu não podia falar isso na primeira aula de Física 3 para vocês, porque, porra, vocês já nem sabem vocês nem sabem para que existe esse eixo, né? Imagina eu chegar a comentar isso aqui para vocês na primeira aula de momento, né? Tipo, na segunda aula, que é a aula de exercício. Pô, vocês iam surtar, mano. Mas agora vocês já estão um pouco mais, né? Subindo um pouco de nível, então eu posso subir um pouco de nível também. É muito interessante isso aqui, gente, a gente visualizar, né? Tipo, não só, pelo menos para mim, é interessante, né? Não só a matemática, não só cuspir a matemática para você, mas também você conseguir visualizar a resposta. Tipo, ver a matemática e ver acontecendo também, né? O porquê das coisas. Isso é a minha maior crítica, gente, com o pessoal lá